Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o livro E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas, do Emicida. Eu sei, é um livro infantil. E eu pessoalmente gosto muito de livros infantis quando eles têm narrativas que não são aquelas mais moralistas, sabe? Para mim, o livro infantil é o ideal para ele levar a criança adiante e não para torná-la ainda mais dependente. Porque da mesma forma que a gente lê livros e se diverte com eles, se encontra nos personagens, entende algumas coisas que a gente não teria entendido a gente mesmo na nossa própria vida, no nosso próprio mundo factual. Dentro de um livro infantil, a criança pode encontrar isso também. E nesse sentido, um livro que traga mais segurança para ela, que faça ela refletir sobre as coisas que ela vive no mundo dela, me parecem muito mais interessantes do que um livro que vai dizer para elas que elas não conseguem solucionar as coisas sozinhas. Porque elas conseguem. Dentro do mundo delas, da complexidade que elas têm, dentro de tudo que elas já entendem, é assim que elas vão conseguir construir as próprias seguranças, as próprias bases para seguir em frente. E esse livro tem muito disso. Eu gosto muito desse livro por vários motivos. Um deles é porque ele é belíssimo. E ele vai trazer dois lados da história. Ou melhor, ele vai trazer duas personagens que cada uma delas vive num mundo que é desconhecido para outra. A gente vai ter de um lado a menininha que tinha medo da escuridão e do outro lado, logo que a gente vira a página, a gente vai ter a menininha que tem medo da claridade. E elas vão se intercalando na história. E esse medo de escuro é um medo comum em crianças, é um medo que, tudo bem, a gente entende o medo do escuro. Muitas vezes a gente adulto, por outros motivos, também tem medo de andar numa rua escura, por exemplo. Então é um medo compreensível. Só que a gente não imagina que lá na escuridão pode ter um outro ser muito parecido com a gente que tem medo do que é claro. E não é um medo por estar escuro ou por estar claro. E é isso que a gente vai entendendo ao longo da leitura. É um medo porque a gente não sabe o que tem do lado de lá, porque a gente está acostumado com o lado de cá. E a gente vai conhecendo essas duas personagens alternadamente, em cada página é uma. Depois que a gente conhece elas e entende quais são os medos e receios em relação à claridade ou à escuridão, a gente é apresentado para um novo personagem, o medo. E o medo aqui ele é apresentado como alguém que chega para nos dizer para a gente ter cuidado com as coisas. Interessante essa ressignificação do medo, porque normalmente quando criança o medo é algo mais apavorante. A gente efetivamente tem medo e aquele medo que paralisa, aquele medo que nos impede de seguir. Aqui é um medo que não nos impede, mas que nos alerta, o que me parece muito mais produtivo. Me parece que ele pretende construir um sentimento que é muito mais de consciência da sua volta e de si mesmo do que de afastamento. E depois o livro, depois de apresentar o medo dessa maneira, ele vai dizer que para tudo existe uma solução. Isso daqui eu achei muito importante, porque às vezes na vida adulta a gente se vê diante de situações que a gente não imagina se a gente vai conseguir resolver ou não. E sim, existe uma solução. Se não tem solução, solucionado está, né? E depois de apresentar o medo, ele apresenta a coragem, como uma mulher maravilha, como alguém que vem para nos ajudar a enfrentar as situações que a gente não conhece. E é uma apresentação muito bonita, porque é efetivamente colocar uma mulher com uma coragem. E ele também diz que depois que a coragem chega, o medo vai embora muito contente, porque a coragem era o que ele estava esperando que acontecesse. E assim, quando chega a coragem, as personagens de um lado e de outro se encontram. E elas entendem algo que eu achei incrível. E provar que tudo é uma questão de olhar, às vezes o que nos assusta tem muito da gente, só é um pouco diferente. Esse dizer o que nos assusta tem muito da gente, só é um pouco diferente, resolveria boa parte dos problemas que a gente tem, não só individuais, mas também coletivos. Porque muito do que a gente vê de intolerância, de preconceito, está ligado ao fato de que a gente não percebe que aquela outra pessoa
é sim igual a gente. Ela só tem uma outra característica diferente. E que é só isso, uma diferença, não é algo melhor ou pior. E o que existe é essa pluralidade. E se a gente conseguir entender que o outro vive de um outro jeito, numa outra realidade, a gente não vai entender talvez a realidade daquela pessoa e a gente não precisa viver aquela realidade ou tentar entender coisas que a gente não vai conseguir. Porque a vivência dentro da sua própria realidade é o que nos constrói culturalmente. Mas cabe entender que mesmo diferentes, a gente pode continuar andando juntos. A gente pode se aproximar naquilo que nós temos em comum e cada um se manter dentro do seu próprio grupo naquilo que é diferente. O que não nos impede de entrar no grupo do outro para conhecer a realidade do outro. A gente não precisa se tornar aquilo, mas talvez o conhecer, e é o que essas personagens fazem, que é se encontrar e entender que o mundo de uma é diferente do mundo da outra, é exatamente o que faz cada uma delas ficar em paz e também entender que existe o diferente. E que esse diferente, mais uma vez, não é tão diferente assim da gente.